frente à fé é a memória. E nós fazemos isso, por exemplo, nós anglicanos, a cada vez que celebramos a Eucaristia, né? Mas os cristãos, em geral, fazem isso quando celebram a Eucaristia, mas a gente faz isso quando lê o Antigo Testamento, quando lê o Novo Testamento, quando conta a história para as crianças. É isso que a gente está fazendo, né? Reatualizando a nossa fé através da memória. Segundo, uma breve reflexão sobre o contexto da conferência. E terceiro, uma breve também reflexão, porque o tempo realmente é pequeno, não é a oportunidade de tentar fazer mais do que isso, sobre o legado dessa conferência, né? Em que este homem sobre o qual a gente está querendo se debruçar nos atinge hoje, nos convoca, nos desafia, né? Nos instrui, nos mobiliza. Eu começaria então nesse sentido, não começaria, mas uma reflexão mais breve sobre a questão da memória, me reportando a dois textos. Um deles é um texto pouco conhecido pelo pessoal da igreja, mas muito conhecido por quem vem do campo das ciências sociais. Um texto de um pensador alemão que viveu na primeira metade do século XX, que foi uma das vítimas indiretas, mas uma das vítimas do nazismo. Era um marxista judeu que tinha uma forte espiritualidade, embora não exatamente uma religiosidade, e ele escreveu umas coisas sobre a história muito interessantes. Um desses textos famosos que ele escreveu, que chama-se Teses sobre o Conceito de História, ele faz a seguinte afirmação: articular historicamente algo passado não significa reconhecê-lo como ele efetivamente foi. Significa captar uma lembrança como ela fulgura num instante de perigo. O perigo ameaça tanto os componentes da tradição, os que já ficaram para trás, quanto os seus receptores, nós hoje aqui. Para ambos, esse perigo é um só: sujeitar-se a ser um instrumento da classe dominante. A cada época é preciso sempre de novo arrancar o que foi transmitido do conformismo que ameaça subjugar. Reatualizar o passado é a única maneira de mantê-lo vivo. Mas mais do que isso, reatualizar o passado é a única maneira de nos mantermos vivos. Porque os seres humanos vivem das memórias que tecem. Exatamente porque a gente não sabe o que é que vem pela frente. Então a gente está sempre se amparando em quem veio antes, né? Nas histórias que nos legaram, etc. A segunda passagem que me vem à mente, eu acabei não tendo tempo, pensei nisso hoje, quando estava vindo para cá, de pegar o texto provavelmente, mas é uma passagem do Deuteronômio, onde eu vou só de memória, não vou nem citar a passagem, mas vou me referir a ela, onde se faz uma exortação aos pais ou aos avós para contarem a história dos atos salvíficos de Deus, como condição para que a fidelidade a Deus seja renovada na história do povo, para que a cada novo dia da relação do povo com Deus, do povo da aliança, essa fé possa ser nutrida pela lembrança permanente das coisas que aconteceram no passado. Coisas essas que essas novas gerações não viveram, não vão saber de outra maneira, né? E podem até ter dificuldade de se relacionar com essas histórias, acreditar no que aconteceu ou aceitar as consequências disso que aconteceu. Mas essa ideia da memória, ela era uma característica central da fé de Israel, e que, de certa maneira, passou também para o cristianismo.
frase memorável, em si mesma referente à memória, fazer isto em memória de mim, dá continuidade ao que séculos e séculos de história de Israel com Javé envolveram. E aí isso tem algumas implicações para nós. O texto de Walter Benjamin e essa passagem do Deuteronômio, que, enfim, quem souber o número do capítulo pode ter visto. 6. Deuteronômio 6. Obrigado, pessoal. Juntas, me suscitam 4 muito breves reflexões. Primeiro, que a memória é seletiva. Ela é organizada a partir do presente. O que diz tudo o que aconteceu, na verdade, são os desafios que a gente está vivendo hoje. É a história que eu vivo hoje que me suscita a necessidade de visitar o passado e encontrar lá o alimento, a orientação, o desafio, para prosseguir, para encontrar o caminho agora. Eu nunca vou me lembrar de tudo, e isso é uma experiência de cada um de nós e de todos nós como grupo, como coletividade. Simplesmente porque o sentido do que aconteceu não está lá no passado, simplesmente para ser descoberto. O sentido do que aconteceu está sendo reconstruído a cada momento que a gente conta a história. Eu me lembro contando a história da criação para minha filha, a minha mais velha, pequenininha, e ela introduzia, enquanto me ouvia, referências aos dinossauros, aos monstros e a outras figuras do imaginário dela, da criança, para ela fazer parte da história da criação. E ainda hoje ela lembra disso e acha que isso ajudou a acreditar mais em Deus como Criador. É uma anedota, mas é verdade, de fato isso aconteceu. Bom, memória seletiva, e o que nos faz rememorar são as questões que nós vivemos hoje. E aí a gente vai buscar lá atrás o que é que o passado tem para nos dizer sobre nossos dilemas, nossas dificuldades, nossas inseguranças, nossas ansiedades. Por isso o sentido desse passado nunca está resolvido uma vez por todas. Por isso o perigo que Walter Benjamin dizia que existe, que acomete tanto quem ficou para trás como quem está hoje. O perigo de deixar o passado amortecer-se, tornar-se inofensivo, incapaz de nos dizer qualquer coisa. Então, rememorar é reativar possibilidades e exemplos do passado, selecionando isso, não arbitrariamente, mas a partir das questões que nos movem hoje. Terceiro, a fé vive de memória, já disse isso, próximas e distantes, de uma espera pela experiência da salvação, salvação que sempre aconteceu numa história, e da qual somos hoje a resposta distante para aqueles que não vivem mais. Nós estamos aqui segurando a tocha de centenas e milhares de irmãos e irmãs que fizeram isso nos últimos 2000 anos, que não sabiam que nós estaríamos aqui, mas que esperavam que nós fôssemos, quer dizer, que aqueles de quem Jesus falou que havia muitos ainda a serem chamados, de fato, seriam e existiriam. Salvação que continua aberta hoje, anunciada para um futuro indefinido, mas que nós só podemos apreender pela revisita constante às histórias que nos legaram os que creram antes de nós. E por último, relembrar é, nesse sentido, um desafio a assumirmos uma responsabilidade pelo passado, porque os mortos nunca estarão em paz e se podem cometer terríveis injustiças contra os mortos sempre de novo. Então nós temos uma responsabilidade a assumir por eles, mas também porque nós somos parte do futuro que eles abriram, tanto pelo que se concretizou como pelo que se frustrou. De repente eles não se reconheceriam em nós hoje.
não gostariam nada do que estariam vendo. Eu não gosto de coisas que eu vejo hoje. Imagino que pessoas, irmãos e irmãs de uma outra geração, olhariam para mim e também tampouco gostariam de me ver dizendo essas coisas aqui. Bom, se nós vivemos em esperança, nós também devemos de manter acesa a chama da fé e a luta das gerações que nos precederam. Então, se hoje nós estamos rememorando a Conferência do Nordeste, pelo menos desde a minha perspectiva, não é fazer nenhum exercício neutro de historiografia. É porque eu quero que nós saibamos de coisas que talvez não sabemos ainda, mas mais ainda, eu quero emprestar a minha solidariedade e renovar o meu compromisso com aquilo pelo qual aquelas pessoas brigaram e que me move hoje. E eu falo isso como testemunho pessoal para vocês. Sem isso não há fidelidade possível, nem ao chamado divino, nem ao clamor que nos vem dessas vozes do passado, vozes desejantes, vozes expectantes, vozes às vezes derrotadas, vencidas, reprimidas, assassinadas. Precisamos então assumir uma responsabilidade. Esse é o sentido dessa memória para mim. O livro fala um monte de coisa de teoria, conceitos, etc., que aquelas pessoas que não estão interessadas nisso podem pular os 2 primeiros capítulos sem perder muita coisa, e já direto para o terceiro. Quem vem da área de ciências sociais e humanas talvez se divirta em ler os primeiros 2 capítulos. Eu não vou trazer nada desses capítulos para vocês aqui, então não vou sobrecarregar, nem botar ninguém para dormir aqui. Nem seria possível, nem a gente entende e tal. E sairia do espírito disso que eu acabei de dizer, do que é que me move e do que é que, creio, nos move a 50 anos depois lembrar da Conferência do Nordeste. Então eu remeto os curiosos a comprarem o livro e verem em mais detalhes essas coisas aí. Mas eu queria destacar alguns pontos que me parecem muito importantes para a gente pensar nosso momento hoje, como país e como evangélicos na vida pública nesse país. Primeiramente, a minha leitura desse acontecimento já era uma tentativa de marcar uma certa posição. De um lado, desafiar a ciência política brasileira a encarar com seriedade a relevância das práticas religiosas para pensar a política. Isso não estava garantido, absolutamente. Continua até hoje não sendo muito garantido, embora tenha muito mais gente fazendo isso. Ressaltar que a religião é um lugar da política. Na religião se faz política, na religião incide a política, principalmente aquela pensada como na esfera do poder estatal. Na pior das hipóteses, a liberdade religiosa que temos nesse país é garantida pelo Estado. E cada vez que se discute, se há tolerância, se não há, se há perseguição, se não há, se há liberdade, se não há, esta garantia estatal está implícita nas nossas conversas aqui dentro. Mas também na religião se mobilizam recursos para a prática política na sociedade e no Estado. E aí onde eu acho que a Conferência do Nordeste tem algo novo, naquele momento era algo novo para apresentar, mas que hoje ainda tem um potencial muito grande e muito importante a ser destacado. Porque quando eu falo de mobilizar recursos para a prática política na sociedade e no Estado, talvez a grande maioria de nós imediatamente aqui pensaria em eleições. E a Conferência do Nordeste não teve nada a ver com eleições. E nem sinalizou para uma compreensão da teologia, da política, da fé, ancorada nesse tipo de presença política. Por outro lado, eu queria abrir espaço para uma consciência e atuação social e politicamente críticas dos evangélicos. Numa conjuntura, meados dos anos 80, foi quando eu comecei a trabalhar nesse material aqui, que levou a dissertação em 89, em que a minha geração de evangélicos se debatia sobre se era legítimo ou não tomar posição contra a ditadura militar.
porque era disso que se tratava. Não era, será que... A gente tinha um desafio muito grande, já era o fim da ditadura, mas ainda tanto pela presença ali, pelo fim da primeira metade dos anos 80, como depois pelo eco e pela sobrevivência de uma série de práticas da ditadura no primeiro governo civil, e de tantas coisas que nunca se resolveram até agora, ter um posicionamento crítico diante dessa realidade era algo que os evangélicos tinham enorme dificuldade de realizar naquele momento. Várias questões estavam em jogo. Por exemplo, a Conferência do Nordeste exemplificava notavelmente uma possibilidade desse exercício crítico. Nesse sentido, é um exemplo do que pode ser uma tomada de posição crítica sobre a realidade existente. Segundo, a Conferência do Nordeste também exemplificava um tipo de discurso religioso que articulava o teológico e o político e fazia isso em termos dialógicos, seja dialogando com várias tradições cristãs, inclusive os católicos, seja dialogando com quem não tinha nenhuma fé, intelectuais, lideranças sociais e políticas da época, que não eram gente de igreja. E eu acho que há algo muito relevante nisso, a preservar e a resgatar quando necessário. Então, tinha uma coisa aí, tinha algo em jogo que para mim é muito importante ressaltar, trazer para frente da discussão. E terceiro, tratava-se de uma minoria cuja pretensão de falar pelos evangélicos, entre aspas, ao mesmo tempo representava uma luta pela hegemonia desse campo, de ter uma voz ouvida, que pudesse ser ouvida como voz de evangélico, dos evangélicos. E porque essa luta era uma luta para desbancar o peso de um discurso conservador que insistia na não participação ou no sistemático apoio a qualquer governo, contanto que não fosse um governo crítico de esquerda ou liberal, ou seja, uma certa leitura que naquele momento conclamava os cristãos a ou não participarem de nada, ou quando participarem, o fazerem apenas para apoiar o governo existente. E a Conferência do Nordeste novamente trazia à tona uma outra forma de se posicionar em relação a isso. Por último, a escolha desse tema para mim, sob um forte estímulo e influência de alguém que era na época o meu mentor intelectual, era o meu orientador e tal, o falecido recentemente professor Robson Cavalcante. Na época não era, talvez ele tivesse sido recém-ordenado ao presbiteriado, mas era como professor que eu conhecia. E fui muito estimulado a pensar este evento e me debruçar sobre ele como forma de encontrar um elo perdido entre uma geração que eu não conhecia e a minha. De me alimentar no meu desejo de ser crítico e engajado naquele momento de uma experiência de uma geração que havia vivido décadas antes. Eu me via como minoria, tanto no contexto eclesial como no contexto acadêmico, em solidariedade com esses militantes do passado, mas também inspirado pelo exemplo deles. E vi nessa conjunção de motivos que eu acabei de apresentar para vocês uma oportunidade de marcar uma posição, academicamente e também no campo das comunidades de fé das quais eu fazia parte. Igreja local, ABU, enfim, outros movimentos que eu participava. Eu vou avançar aqui, porque eu já falei muito, para dizer mais alguma coisa sobre a Conferência do Nordeste. O que é que teve na Conferência do Nordeste? Foi um evento onde alguns dos nomes de proa dessa primeira geração ecumênica
como Valdo César, como o reverendo Joaquim Beato, Valdo César luterano, reverendo Joaquim Beato presbiteriano, Zwinglio Dias, também presbiteriano, Merval Rosa, batista, João Dias de Araújo, presbiteriano, e outras pessoas mais, Bispo Almir dos Santos, metodista, Bispo Edmundo Sherry, na época eu acho que não era bispo, não. 62 não. Quem sabe deixar de Sherry? Já era bispo? Já era bispo? Não. Pois bem, juntamente com grandes nomes da intelectualidade da época, Celso Furtado, Juarez Rubem Brandão Lopes, professor da USP, Paul Singer, ainda hoje bastante envolvido na vida pública desse país, economista, Gilberto Freire e outros. E a conferência tinha o propósito de, no mesmo espaço, estabelecer um diálogo entre esses grupos, trazer à tona uma teologia da revolução. A revolução naquela época é pensada como um processo de mudança acelerada da sociedade. E todo mundo falava de revolução, para quem não se assustem com a palavra, porque dos liberais moderados ou conservadores modernos até a extrema esquerda, todo mundo achava que se vivia um processo de transformação tão profundo que só podia ser chamado de revolução. De modo que o título da conferência, Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, não era um curso de marxismo-leninismo, não era uma convocação para filiação partidária a um partido de esquerda. Na época ele teria que ser o Partido Comunista, teria que ser o Partido Socialista e outros menores, etc. Não era nada disso. Era capturar e ter uma palavra a partir de uma posição protestante. Na época é muito interessante. Eu falei evangélicos aqui agora há pouco, mas essa não era a identificação com a qual aqueles irmãos e irmãs se apresentavam publicamente. Eles se apresentavam como protestantes. E eu gostaria muito de hoje poder me apresentar como protestante e não como evangélico. Em muitos lugares, inclusive, eu ainda insisto, não adianta de nada mais. Em outros lugares eu acho que é bom dizer que sou evangélico até para marcar o contraste, né? Também tem. Conferência Nordeste, então, falou em revolução social. E o fez de forma positiva, não fez para denunciar, não fez para falar do perigo do comunismo ateu, né, que come criancinha, não tinha nada disso. Primeiro, falou de forma positiva, compreendendo a realidade percebida. E ela foi marcada para acontecer no Recife, porque aqui havia o que de pior a sociedade brasileira tinha: desigualdade, violência, pobreza, miséria da mais abjeta, e o que havia de mais promissor naquele momento histórico do país, que era uma mobilização social de grande intensidade, social, cultural e política. Havia movimentos pipocando em Pernambuco, e Recife é uma grande referência desse processo, né, desde o início dos anos 50. E aquele era um momento muito importante de efervescência. Então, leva esse povo para Recife, porque é lá onde eles vão ver o tamanho do desafio. Qual é a agenda colocada para esses protestantes falarem alguma coisa sobre a realidade brasileira? Segundo, falou de forma positiva, lendo esta realidade a partir de seus elementos da tradição. E quais eram esses elementos da tradição? A Bíblia e a teologia protestante, tal como lida pela primeira geração ecumênica. E agora eu falo da primeira geração ecumênica para além do Brasil, da geração que desde o início do século XX, em torno de figuras como Karl Barth, como Emil Brunner, como Paul Tillich e outros, principalmente alemães, as figuras suíços, etc., mas também norte-americanos, ingleses e pessoas também de outras, suecos, etc., procuraram articular um movimento que levava muito a sério aquela oração de Jesus no capítulo 17 de João, para que seja para que o mundo creia, que seja para que o mundo creia.
Porque o mundo não vai crer que Deus é um. O mundo não vai crer que Deus tem uma proposta de salvação se aqueles que se dizem salvos estão se gladiando uns de costas para os outros, etc. Bom, enfim, esses eram os recursos que foram utilizados. A Conferência do Nordeste deu a Bíblia em seu tempo. Tinha uma mística naquele momento de estar com um jornal numa das mãos e a Bíblia na outra. Ia ser um símbolo para falar que você entende a Bíblia lendo o jornal e você entende o jornal lendo a Bíblia. Então essa ideia de que não basta uma espiritualidade calcada exclusivamente nos recursos religiosos, mas uma experiência do mundo que não tem nenhuma espiritualidade também não tem nada de atrativo e interessante, e não capta essa complexidade da realidade. A Conferência do Nordeste não propôs um modelo de participação política de base eleitoral, não falou de democracia representativa. Aliás, falou pouco de democracia, como muitos poucos falavam de democracia naquele momento. Como eu disse para vocês, o termo da moda é revolução mesmo. Mas a Conferência do Nordeste apresentou um modelo, falou de um modelo de militância sociopolítica para os cristãos e cristãs. Você não precisa ser liderança partidária, não, você não precisa ser um vereador, um prefeito, um deputado, um governador. Mas a sua fé deveria estar desafiando, incomodando, e mobilizando para ser cristão junto com as lutas sociais do seu tempo. Cá estavam as igrejas camponesas, enfim, o movimento de cultura popular, havia muita coisa acontecendo. A Conferência do Nordeste, como eu já disse, dialogou com parceiros seculares. Não tinha medo desse diálogo. Não tinha medo de conversar com um marxista ateu, nem com, vou usar muito respeitosamente a expressão, por favor, não leva mal, católico carola. Então, dizer, do mais crente ao mais ateu, esse leque aí se transitava sem grandes problemas. E sem ter que abrir mão de coisas fundamentais, nem transigir, nem ser, enfim, nem trair a própria tradição. E por fim, a Conferência do Nordeste foi um momento na formação de uma geração de líderes. Pessoas que, mesmo tendo sofrido logo nos anos seguintes, 2, 3 anos seguintes, quase todos ou estavam na clandestinidade ou tiveram que sair do país, a despeito disso, a Conferência do Nordeste foi um momento, num processo relativamente curto, mas que formou uma geração, boa parte da qual continua viva hoje. Anivaldo Padilha, que estará aqui, faz parte dessa geração. Bispo Paulo Laires, que estará aqui, faz parte dessa geração. Eliana Hollenberg, que estará aqui, faz parte dessa geração. Como várias outras pessoas que talvez estejam aqui, que fizeram, ou souberam, ou pai, ou tio, ou um parente, esteve mobilizado e participou. Tem pessoas vivas desta cidade hoje que não estão aqui e que talvez não tenham ainda sabido dos eventos que vêm pela frente e que fizeram parte dessa geração. E que foram pessoas que ajudaram a manter viva ou acesa uma chama para que a geração que emergiu das lutas contra os momentos mais obscuros da ditadura, do final dos anos 60 até meados dos anos 70, e que levou à experiência da pastoral popular e da teologia da libertação, etc., pudessem encontrar, tanto na herança católica como na herança protestante dessas experiências, motivação, subsídios de reflexão teológica para serem alimentados. Então foi teologia, foi pastoral, que essa geração levou. E nos anos 80, e aí eu já fiz parte disso, uma geração que se apresentava na época como evangelical, foi de novo descobrir nessa herança deixada, neste legado deixado pela Conferência do Nordeste, elementos de formação para a sua militância naquele momento. Então, pessoas como eu, no início dos anos 90, estavam
entrando ou saindo da universidade, fazendo parte de movimento estudantil, indo para as passeatas de defesa das eleições diretas para a presidência da República, fazendo parte dos comitês evangélicos pró-fulano, pró-cicrano, etc, etc. Boa parte desse pessoal descobriu, soube da Conferência do Nordeste, e lendo a respeito ou conversando com pessoas que traziam essas histórias, essas memórias, se formaram uma nova geração. 1 minuto para eu dizer, 2 minutos para eu dizer, e então? E desde 1962? Né? Essa é, em parte, uma história que eu mencionei alguns episódios aqui, acabei de mencionar alguns. Mas meados dos anos 80 nesse país, nós passamos a vivenciar um momento que de tudo fez para relegar ao esquecimento a memória da Conferência do Nordeste. Voluntariamente ou não, por ignorância ou por má fé. Mas da segunda metade dos anos 80 em diante, uma certa geração de evangélicos emergiu na militância política, e aí com um projeto eleitoral de eleição de representantes, etc., que ou por ignorância ou por má fé quis relegar ao esquecimento a história que a Conferência do Nordeste, da qual a Conferência do Nordeste é um caso, é um momento. Eu não quero também pintar para vocês aqui, se tudo que eu disse deu a entender isso, eu retifico agora, nenhuma visão romanceada do que aconteceu. Né? Há vários problemas que talvez até na hora do debate a gente possa levantar. Mas uma ideia de que as motivações para a presença pública dos evangélicos na política vem do número de evangélicos existentes na sociedade é uma motivação muito diferente daquela que envolvia as pessoas que montaram e fizeram um evento como esse. A ideia de que nós não precisamos dessa história para nos orientarmos nas escolhas, nas decisões, nos perigos que colocava-se a conjuntura brasileira dos anos 80, é outra maneira de impor o esquecimento e o silêncio a essa experiência da Conferência do Nordeste. E muitos dos novos líderes públicos do mundo evangélico desde então não cessaram de fazer isso. Ignorar. Esse negócio lá dos anos 50, 60. Isso é aquele negócio dos ecumenos, aquele pessoal metido com católico, com comunista, não tem nada a ver com isso. Isso quando sabia, ou quando se interessava em saber. Terceiro, esta geração que formou uma nova nos anos 80, e aí é um tom mais positivo, ela ela foi um dos fios que foram tecidos na nossa história dos últimos 25 anos, 30 anos, para nos trazer hoje ao ponto em que nós temos lideranças quase anônimas, agora sim pentecostais, de igrejas históricas, espalhadas pelo país inteiro, em ONGs, em organizações caritativas, em sindicatos, em partidos políticos, movimento de mulheres, movimento indígena, movimento de trabalhadores rurais, sem terra ou com terra, né? Movimentos ambientalistas, enfim, há uma diversidade que nos fala da tessitura da sociedade brasileira hoje, né? E no meio dessa massa está este fermentozinho da minoria evangélica que é herdeira da Conferência do Nordeste, quer saiba ou não. E por isso eu volto ao tema da minoria. Não tem nada de bonito e não tem nada de confortável em ser minoria. Minoria existe para ser, na maioria dos casos, discriminada
vilipendiada, se fala mal, né? Se faz chacota, alvo do preconceito de quem acha que a minoria está tramando ali, né? Para subtrair o interesse da maioria. Mas há uma experiência de minoria que é uma das formas de manter a fidelidade ao chamado de Deus viva. E essa minoria aí, junto com a minoria que existe hoje, é um pedaço da história que nós precisamos revisitar. Eu não faço isso no livro porque o livro parou em 1962. Eu fui um pouquinho além, 63, 64, quando o setor de responsabilidade social da igreja foi fechado pelas forças conservadoras nas igrejas, antes mesmo do golpe militar, sob a alegação de que aquele bando de radicais estava distorcendo e desviando a juventude e as igrejas com a sua mensagem do evangelho social. Bom, eu paro por aqui. Eu espero que o recado tenha sido dado, porque é isso sempre que faz a gente pensar de novo no que aconteceu há tanto tempo. 50 anos atrás, Conferência do Nordeste. Bem, eu disse que não iria falar sobre o livro para não fazer nenhuma propaganda, mas me permite a minha fala, ele vai incluir um pouco o resumo do livro, como uma das minhas referências no livro. Imaginei que ele não falaria, conhecendo um pouco ele não vai querer fazer propaganda, mas para ajudá-lo a vender o livro e pagar a passagem de volta para a Inglaterra, então eu vou usar vou usar um pouco o livro, assim como os documentos da própria conferência. É interessante que no livro, já nas primeiras páginas, Joanildo diz o seguinte: que tomou cuidado para que não caísse na ideia triunfalista e tampouco ficasse no pessimismo. No pessimismo. Eu acho que essas duas ênfases permeiam a nossa sociedade atual, de lá para cá. Quer dizer, esse evangélico triunfalista que vive acima dos problemas, das perseguições, das ilusões e etc. Ou então esse pessimismo total que acha que não se pode e não dá para fazer absolutamente nada. Eu concordo com o Joanildo com essa ideia de que a história da Conferência do Nordeste, assim como tudo o que foi discutido ali, é quase que desconhecido da maioria dos líderes da nova geração. Isso não é discutido, não é apresentado, não é debatido nos seminários, nas faculdades de teologia. Isso foi como que apagado, alijado às novas gerações de terem acesso a esta época da história. Então, a Conferência do Nordeste foi realizada no final de julho de 1962, no Colégio Agnes, na cidade do Recife. A cidade de Recife foi escolhida não por acaso, mas como o próprio livro vai dizer, que o encontro aqui em Recife se encontrava entre o violento entre o Brasil arcaico e o novo, dispensando maiores dados e pesquisas. Aquela conferência foi promovida pelo setor de responsabilidade social da Conferência Evangélica Brasileira e também não foi fruto de acaso. Ao contrário, refletiu quase uma década de intenso trabalho de um grupo de intelectuais protestantes, leigos em sua maioria. Isso que me chama a atenção, que eram leigos em sua maioria. O contexto social da época era considerado uma crise muito aguda. Essa crise econômica, crise social, mas crise também da própria religião majoritária, como sendo o catolicismo e o protestantismo que emergia. O termo revolução também encontrava-se na boca das pessoas, como foi dito. Em 1962 havia uma efervescência nacionalista, e isso na verdade já vinha um pouco antes. Por exemplo, já na década de 50 era o grande, além da grande questão nacionalista, havia um paralelo aí
e que a gente pode trazer para o meio evangélico, que era o surgimento de igrejas tipicamente nacionais, que não eram igrejas que adquiriram independência financeira e de liderança dos seus países, mas igrejas que surgem no Brasil a partir de brasileiros, se a teologia é brasileira ou não é outra coisa, mas tem aí. Por exemplo, poderíamos destacar duas: a igreja de 1955, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, é fundada pelo evangelista Manuel de Mello, e chama minha atenção que em 1955 já nasce vinculado ao CNI, como um pentecostal já meio diferenciado. E em 1962, quando realiza a Conferência do Nordeste, surge naquele mesmo ano a Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundada pelo missionário Davi Miranda. O grande teólogo desse meio da Conferência do Nordeste e da Confederação Evangélica Brasileira era Richard Shaw, um missionário presbiteriano norte-americano que articulava e influenciava a juventude de então, viajando por todo o Brasil, mas também por toda a América Latina, promovendo, motivando debates, discussões, fossem acampamentos, em conferências, reuniões de estudos. Richard Shaw procurava movimentar tudo isso. É claro que Shaw não era muito bem visto e nem tampouco muito bem querido no meio mais conservador. Quando acontece o regime, o golpe militar e o seminário, por exemplo, o seminário presbiteriano de Campinas, em Campinas, São Paulo, é fechado, todos os intelectuais da época que faziam parte são quase que deportados, e Shaw é um desses considerado persona não grata, que é enviado de volta ao seu país. Shaw também era responsável para quê? Para identificar jovens com potencial, que se articulava bem, para que pudessem receber bolsas de estudos do Conselho Mundial de Igrejas, para que pudessem estudar e se desenvolver melhor, preparando a liderança futura. E o Walter, Valdo César foi um desses que foi beneficiado com bolsa de estudos, indo estudar no Instituto Ecumênico em Genebra, fazendo aí esta ponte. É nesse contexto que o protestantismo brasileiro, fruto de missões do sul dos Estados Unidos, que era aquele protestantismo, vamos e venhamos, um tanto reacionário, escravocrata, fundamentalista, mais do que conservador, mas de extrema, em alguns casos de extrema direita, e com uma escatologia pessimista, e que tem como o lema principal transformar o indivíduo para transformar a sociedade. É esse protestantismo, é desse protestantismo que o protestantismo brasileiro é filho. Mas é esse protestantismo que é filho desse protestantismo reacionário que vai em grupo desse que vai tentar articular algo novo ou gestionar algo novo. Como o Joanildo falou, a Conferência do Nordeste é, na verdade, a quarta reunião de estudos que já vem acontecendo. A primeira foi em 1955, que teve como tema a responsabilidade social da igreja. Naquela conferência, que tratou sobre a responsabilidade social da igreja, havia uma preocupação muito grande para buscar os fundamentos bíblicos e teológicos de que a igreja tinha uma responsabilidade social e poderia realmente engajar-se socialmente. Há um pastor batista, Lessa, lembro pelo sobrenome dele, Elcio Lessa, que publica um livro que tem como título Igreja e Responsabilidade Social, que é claro, vendo hoje, 50 anos depois, a gente olha aqui e diz assim, mas eram as bases bíblicas e teológicas tão fraquinhas, mas na época era revolucionária e Lessa sofreu muito por causa disso, sofreu as consequências.
Na segunda reunião de estudos, acontecida em 1957, o tema foi a Igreja e as rápidas transformações sociais do Brasil. E a gente percebe o quê? Que os protestantes, mesmo sendo um grupo minoritário, está pensando a realidade brasileira e tentando identificar, tentando entender essa realidade e dar uma resposta. Na terceira conferência realizada em 1960, o tema foi a presença da igreja na nacionalidade brasileira. O comprometimento com opções concretas se torna cada vez mais claro e discutiu-se também a possibilidade de Deus estar agindo fora do âmbito das igrejas. Quer dizer, será que Deus age fora do âmbito das igrejas ou não? E até em movimentos sociais bem estranhos e tal. Quer dizer, Deus só atua no meio de nós e através de nós, ou também um pouco mais além de nós? Eu sei que ainda hoje isso não foi resolvido. Ainda há aí talvez uns 70% que acredita que Deus só age em nosso meio e através de nós, e se não for conosco, ai da sociedade brasileira e da igreja se não fosse nós, né? Ainda quem pense assim. A quarta reunião de estudos, que foi a Conferência do Nordeste, com o tema Crise do Processo Revolucionário Brasileiro. E aí os documentos não me deixam muito claro qual é o conceito de revolução que os protestantes estão pensando. Vamos dizer, uma palavra, um termo que está na boca de todo mundo, mas estando na boca de todos, não está muito claro o conceito. O que é que se pensa? O que é revolução para os protestantes, ou processo revolucionário? Em alguns momentos parece-me, e não tenho muita certeza disso, talvez o Joanildo possa esclarecer isso, parece-me que tem a ver com a modernização do país. E isso teria implicação na industrialização. Mas há quase que um consenso de que a revolução está acontecendo e nós não podemos ficar fora disso. Então os protestantes decidem entrar nesse processo ou dar um palpite nesse processo, porque a revolução vai acontecer. Vamos tentar dar uma direção cristã protestante a esse processo. A Conferência do Nordeste parece-me que teve 3 objetivos básicos. Primeiro, refletir sobre o destino do país. Segundo, ouvir a intelectualidade engajada política e socialmente, fazer-se ouvir. E terceiro, dar uma direção, ou tentar dar uma direção cristã protestante ao processo revolucionário. Parece-me também que há uma teologia embrionária que está se embrionando naquele movimento, ou naqueles 3 encontros anteriores que chega ao auge na Conferência do Nordeste. Essa teologia que está sendo gestada ali, primeiro, busca aprofundar e dialogar com o Evangelho Social, com a teologia do Evangelho Social, gestada no final do século XIX, início do século XX, e tendo seu principal expoente, Walter Rauschenbusch, que é um teólogo batista norte-americano, que reivindicava que todas as coisas foram extraviadas na queda e automaticamente todas as coisas precisam serem reconciliadas com Deus e não somente o ser humano. E também há um flerte aí com a teologia de Dietrich Bonhoeffer, com a ideia de que o mundo já chegou na sua maioridade. E tendo chegado na sua maioridade, então há que se lidar com esse mundo e se dialogar com ele. Um segundo ponto dessa teologia que surge nesses grupos de estudos que tem a Conferência do Nordeste como seu auge, é uma recuperação da teologia do Reino de Deus presente no discurso de Jesus como modelo para a igreja de então e atual, e também no ministério profético de Jesus. E aí me parece que nesse sentido há uma tentativa de se remodelar, por exemplo, a evangelização. Enquanto os fundamentalistas e conservadores estão atrás, estão muito numa linha conversionista de transformar o indivíduo para que esse transforme a sociedade,
a propósito que evangelizar significa outra coisa. Evangelizar significaria proclamar o reino de Deus, mas ao mesmo tempo humanizar as pessoas e a própria sociedade. E há também uma tentativa de redefinir a missão, como sendo a missão da igreja é ser profética, é aproximar-se da realidade para estudá-la, para compreendê-la e para oferecer uma resposta. É interessante que Joanildo trata isso no livro dele, mas também nos documentos deixa muito claro, e aí como que um prenúncio da teologia da libertação, onde já aparece ali a ideia da metodologia ser utilizada, do ver, o ver a realidade, estudar esta realidade, julgar esta realidade e agir nesta realidade para transformá-la, para fazer diferente. Agora, é claro que há um boicote a essa teologia, quando a partir do golpe, ela toda já há uma resistência. A Confederação Evangélica é, na verdade, conservadora. A Confederação Evangélica Brasileira é conservadora. Você tem um departamento, o setor social, de responsabilidade social, que é progressista, mas a Confederação Evangélica é conservadora, eu diria que talvez mais para fundamentalista até, e com o golpe militar, todo esse setor é desmontado. O Valdo vai dizer em um dos documentos que não é desmontado antes, porque essa foi uma das últimas entrevistas que ele deu antes de morrer. Não é desmontada antes porque há muita grana entrada vindo do Conselho Mundial de Igrejas. E a Confederação Evangélica era formada por conservadores, fundamentalistas, mas não por burros, não é? E então seguram o máximo que pode a grana e o dinheiro. E quando toma uma decisão que o Conselho Mundial o Conselho Mundial de Igrejas corta a verba, é claro, há um alinhamento com o regime militar. Eu fico a me perguntar se de fato se chegou a uma teologia naquele momento, uma teologia mais de viés público, a uma teologia pública e tal. Parece que há uma teologia embrionária, mas que não dá tempo para ser consolidada com o desmonte. E todo aquele grupo de intelectuais protestantes que estava tentando dar sua contribuição é espalhado, exilado, mandado para fora e não tem como dar mais essa contribuição. Então troca-se a direção dos seminários, as casas de profetas, o seminário de Campinas, o seminário presbiteriano do Norte, aqui em Recife, mesmo o seminário batista e etc. Troca-se para poder haver um alinhamento com o regime militar. Muda-se a teologia dos seminários. Por que muda? Porque muda a temática, muda os temas que são discutidos. Os seminários nessa época recebem um reforço muito maior de professores vindo dos Estados Unidos, muito mais alinhado com a direita e etc. E aí eu tenho a leve impressão que, paralelo a tudo isso, você tem toda uma questão da renovação espiritual que chega na década de 60 por aí, ou toma o seu auge no final de 60 e início de 70. Por que esse interesse em uma renovação espiritual exatamente naquele momento? Talvez a ênfase na renovação espiritual, que vem de fora, não é algo gestado aqui, vem da América do Norte, talvez houvesse também um interesse de fora, para que uma espiritualidade engajada, uma espiritualidade que tivesse interesse público, que pudesse refletir as questões do país, não
não continuasse a ser implantada e implementada. Então, a teologia que vai chegar nos diversos seminários e formar toda a minha geração de anterior é uma teologia que despreza os aspectos públicos e que leva muito mais as pessoas a se sentirem miseráveis. Então, se sentirem miseráveis, pecadores. É uma teologia que quer convencer a pessoa de que ela não presta, de que ela é má, de que ela é ruim, de que ela é pecadora, para depois oferecer um Salvador. Depois de oferecer um Salvador. É uma teologia que nem sempre tem o que dizer aí. Lembro-me de alguém que disse o seguinte: eu estou muito preocupado agora com esses crentes, porque a igreja vizinha aqui fez o seguinte, no início de 70, deu uma cesta básica para mim. Eu nunca pensei que crente tivesse interesse na vida do outro. Quer dizer, nunca pensou que crente tivesse interesse. Crente só está preocupado em mandar a alma para o céu e que o corpo pereça, seja lá onde for, parece-me que, se é verdade que malogrou o projeto de uma teologia pública, de uma teologia engajada, responsável socialmente, na década de 50 e início de 60, parece-me que com a teologia da missão integral, a teologia integral de Lausanne, do Congresso de Lausanne, em 1974, há uma tentativa no grupo de brasileiros que participam lá, vê nisso uma tentativa de reacender essa chama aqui no Brasil. E o que é que eu vejo aí? Por que tentativa? Por algumas razões. Primeiro, porque o grupo de teólogos latino-americanos era o Congresso Internacional de Evangelização, tinha nada a ver com questões sociais. E o grupo de latino-americanos, formado por um grupo de teólogos jovens, na faixa dos 40 anos, René Padilha, Samuel Escobar e outros, quem entra no debate, no embate com o grupo de teólogos norte-americanos. E parece que ganha na queda de braço, e o Congresso Internacional de Evangelização está dividido. E entra a figura de John Stott, que cresce muito ali, porque é o grande chairman que vai se tornar aquele que vai costurar entre os dois grupos e construir um pacto, que não era um pacto para fora, era um pacto para dentro, para a gente sair unido. E o Congresso Internacional de Lausanne é considerado pelo The New York Times na época como sendo o Concílio Vaticano II dos evangélicos. Agora os evangélicos conseguiram se abrir para o mundo. Se você ler o pacto, vai verificar que o pacto é dualista. Continua tendo a evangelização, a conversão individual como sendo prioridade zero para a igreja. E envolvimento social depois. Mas há um avanço muito grande. Esse pessoal que volta tenta fazer o quê? Tenta articular essa teologia mais integral, mais integralizada aqui. Infelizmente é boicotada pelo grupo derrotado de Lausanne, que é o grupo de crescimento da igreja, liderado por Magravan e por Peter Wagner e outros. E algumas editoras aqui no Brasil, que eram pequenininhas e insignificantes, de repente, a partir de 1975, começa a receber uma injeção de dinheiro muito grande e tradução de livros de uma linha mais número por número, de crescimento de igreja, crescer por crescer, sem nenhum envolvimento social. Surge um jovem carismático que tem trânsito tanto no mundo pentecostal quanto no mundo tradicional, das igrejas tradicionais, Caio Fábio, com um discurso muito bom, moderno, e Caio Fábio se torna, de alguma maneira, o grande expoente da teologia da missão integral. Aí, uma outra impressão que tenho é que a igreja evangélica brasileira se perde mais uma vez. Por que se perde? Porque ela abraça o discurso de uma teologia integral, mas não a prática. Abraça o discurso. Você tem um congresso atrás do outro, e na época percebe-se que se você começar a utilizar a terminologia missão integral, teologia integral, dá para viajar pelo mundo, passear pela terra e rodear por ela. E se você não abraça isso, você não tem financiamento para tal. Então muitos líderes abraçam o termo
o discurso do termo, mas não a prática do termo. E a igreja nunca conseguiu se livrar, aí parece que nunca conseguiu se livrar. E onde é que malogra mais uma vez essa tentativa de gestar uma teologia que seja brasileira, latino-americana, que tenha uma inserção no público? Quando, se não bastasse o movimento do crescer por crescer, do movimento de crescimento da igreja, quando degringola de uma vez para a batalha espiritual. E aí a igreja brasileira passa a entender de absolutamente todas as coisas nas regiões celestiais, mas não entende mais nada daqui. O segundo congresso de Lausanne, que vai acontecer na África, se não me engano em 89, já se desvia totalmente para discutir batalha espiritual. O terceiro, que acontece em 2010 na África, não se mencionou uma única vez sequer o contexto africano. Não se mencionou uma única vez sequer, estando em um continente próximo em Moçambique, por exemplo, onde 33% da população está infectada pelo vírus HIV, não há sequer uma menção pública a isso aí. Não há sequer uma menção pública a isso. Então, há um desvio para a batalha espiritual. O movimento, os latino-americanos, alguns de nós que estávamos lá, ficamos horrorizados porque René Padilha teve direito a falar por 7 minutos. 7 minutos. Foi uma influência tremenda. 7 minutos. Então, sem querer ser pessimista, mas ao mesmo tempo reconhecendo que há um certo pessimismo. Aqui termino dizendo isso, que há uma tentativa, parece que na década de 60, 50 e 60, desses protestantes mais progressistas, de dialogar com a realidade brasileira e tentar mudar e modificar isso. Há uma outra tentativa, parece que a partir de 74, mas que malogra também. O que vai acontecer a partir desta rememorização da Conferência do Nordeste, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou com uma boa expectativa, porque está começando aqui em julho, e eu sei que tem Vitória também, e tem outro no Rio, tem outros lugares. O que vai acontecer a partir daí, eu não tenho a menor ideia, mas eu espero que aconteça alguma coisa. Então, depois dessa palavra do Joanildo, fazendo esse link entre o que acontece em 62, os desafios propostos, a relação da história do presente, e trazendo à nossa memória essa, não apenas consciência, mas atitude de se perceber na história como agente, como homens, mulheres, comunidade, sociedade da transformação. E depois dessa palavra extremamente animadora de Marilson, que traz um apanhado pós-Conferência Nordeste, até a década de 80, enfim, ele tocou inclusive alguns dos personagens atuais, bastante condescendentes, geração pós-Caio. Está aberta a sessão para perguntas, testemunhos, e considerações. Dizer que algumas pessoas que aqui estavam vivas e atuantes em 1962. Com certeza nosso querido Rui, com todo respeito ao nosso bispo de Cesano, e nosso querido Guaraná, sem dúvida alguma, ele que é um dos últimos representantes da Santa Eucaristia entre nós. Com certeza, eu disse, convidando ele domingo, ele disse: estarei lá porque participei ativamente desse processo. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, nós não somos muitos, não temos todo um cerimonial, é só se levantar, falar no microfone para todo mundo ouvir. Queria propor, mas no máximo 15 minutos, são 9h30, 9h25, 9h30.
Então, 4 ou 5 fazendo uma pergunta, a gente faz um arremate aqui, porque a gente tem um lançamento do livro, né, com o João etc. Então, recomendo o livro, vale a pena. Antônio Guedes. Eu faço uma relação muito grande entre a Conferência do Nordeste com a Conferência do Nordeste da CNBB, que foi em 56, né? Eu estive nos 50 anos lá em 2006, em Campina Grande. Eu acho interessante o seguinte, lá, capitaneados pelo Helder Câmara, eles conseguiram resultados muito práticos, efetivos. Por exemplo, no processo de industrialização, dar atenção, chamaram o presidente da República para lá, e dar atenção para a região Nordeste. Então, aquele processo de criação da SUDENE, isso tudo tem a ver com a Conferência Nacional lá da CNBB, que foi em Campina Grande. A minha pergunta é, do ponto de vista prático, houve algum resultado assim, mais efetivo da Conferência do Nordeste, para além de todo o resultado teológico, pastoral, eclesiástico e toda essa tradição que a gente está aqui rememorando. Eu fiquei só me perguntando, teve alguma conquista que pode ser lembrada até como memorial da Conferência do Nordeste? Queria saber isso. Além do fechamento do setor de responsabilidade social, fechamento dos seminários, etc. Se me permite, eu vou só, como eu vou ter de me ausentar agora, porque eu vou viajar, e certamente o Joanildo tem muito para dizer aí. Mas eu diria que um dos resultados é que as igrejas evangélicas e protestantes, e Joanildo em parte disse isso aqui, se hoje as igrejas estão abertas mais e tem ONGs e tem uma inserção maior em termos sociais, isso é fruto daquela conferência do Nordeste. As igrejas não estavam muito interessadas em uma série de temas que não eram nem debatidos nas igrejas, hoje fazem parte. Tá? Infelizmente eu preciso sair, eu vou ter que viajar, tá bom? Eu ouvi outras pessoas, aí depois eu comento. Como já viu, duas questões para provocar a discussão. Uma em relação aos movimentos estudantis, não é uma coisa que é interessante quando a gente retoma essa trajetória da Conferência do Nordeste, do movimento ecumênico e, como o Mário colocou também, do próprio movimento evangelical, o papel que os movimentos de estudantes tiveram na construção, na sustentação, tanto da estrutura prática quanto da teologia desses movimentos, como esse diálogo, por exemplo, com o campo intelectual, era quase natural, porque você tinha ali, na verdade, estudantes transitando de lado a lado, discutindo aquelas questões, então havia essa proximidade muito grande. E uma questão que eu faria a gente percebe como esse movimento pós-64, os movimentos de estudantes, tanto ecumênicos, quanto evangelicais, como a própria PU, e até católicos, se a gente pensar na pastoral universitária, eles continuam existindo, mas começam a perder um fôlego gradualmente, principalmente dos anos 80 para cá, a mudar radicalmente esse perfil. E hoje, ao mesmo tempo que esses movimentos entram em crise, a gente percebe quase um desaparecimento dos movimentos de estudantes. Como você vê esse processo? Que sentido, que significado tem? Há alguma esperança de se resgatar esse peso? Será que, inclusive, o resgate do papel dos movimentos estudantes não teria uma importância-chave nesse resgate da memória e, consequentemente, da esperança ou dos sonhos futuros em relação a esses movimentos de crítica no campo cristão, protestante e evangélico? Outra provocação que eu faria, só para se somar a essa, em relação ao diálogo entre evangelicais e ecumênicos. Mário Wilson faz um pouco a ponte, né, colocando que Lausanne resgata essa perspectiva de uma teologia pública que foi malograda com a Conferência do Nordeste, mas na prática o evangelismo
evangelicalismo em parte construído, né? E mesmo a teologia da missão integral é em parte construída contra, ou pelo menos em contraste com a teologia da Conferência do Nordeste e a teologia ecumênica. Hoje, você começa a ter a possibilidade de evangelizar pessoas das novas gerações desses movimentos. Mesmo assim, o evangelicalismo racha, né? O evangelicalismo fera. A construção da teologia da missão integral é uma postura quase esquizofrênica, né? entre uma tradição fundamentalista com um desejo de relevância social e a costura entre esses dois lados praticamente rasga dos anos 80 para cá. A gente tem uma tendência do movimento evangelical que se aproxima de uma busca de uma relevância, mas se afasta da igreja, e outra parte do movimento evangelical que retorna ao fundamentalismo. A gente tem visto isso presentemente. E que perspectivas, trazendo a memória para pensar os dias de hoje, que perspectivas a gente teria para se pensar os sonhos futuros em relação a esse processo? Mais ou menos, André. Eu queria só aproveitar o gancho da primeira pergunta do reverendo Gustavo Gilson em relação aos movimentos estudantis, e o senhor chegou a citar as demandas que hoje a sociedade clama, né, que são as pós-materiais ligadas a cor, gênero, raça, sexualidade. Aí eu queria saber, diante do cenário que Mário Wilson construiu aí da realidade dessa teologia norte-americana conservadora, fundamentalista, que hoje assola o meio evangelical, como é que poderia se dar uma inserção dentro dessas necessidades, dessas demandas pós-materiais? Eu estou com o microfone para circular aqui, mas eu quero fazer uma pergunta. Marcos foi embora, eu quero fazer a pergunta para ele. Mas vou fazer um questionamento que ficou. Até onde a criação de organizações sociais, de fato, elas são resultado, elas são fruto da conferência, ou elas são um instrumento de silêncio da conferência? Ou seja, na verdade, quando o Departamento de Responsabilidade Social da Igreja é fechado, as organizações que são formadas ao longo do tempo, logo depois, inclusive, da conferência, como, por exemplo, a diaconia, elas, assim, me parecem como um instrumento ideológico de encerramento da proposta que vinha vencendo. Por exemplo, na década de 70, a diaconia tem um programa onde chegam contêineres fechados dos Estados Unidos, roupa, alimento, comida, uma perspectiva dizendo, olha, também os Estados Unidos não nos abandonaram. Então eu ia fazer essa pergunta para o Mário, que certamente foi embora. Então, até onde é fruto, até onde é exatamente o contraponto para calar, esse movimento revolucionário, com todas as implicações psicológicas. Mais uma pergunta, a gente fecha. Eu queria perguntar. Tá bom por aqui. O Bispo, se o Bispo quer perguntar. Então, no contexto que a gente está tendo, de lá para cá, você vê algum papel para o americanismo no Brasil? Vê algum papel para o americanismo? Qual? Bom, para a gente falar de resultado prático, a gente tem que entender o que era aquela geração. Qual era o tamanho do protestantismo? O que aquele, ainda que fosse um movimento de massas protestantes, o que era possível alcançar em termos práticos naquele contexto? Eu acho que a gente não pode usar o parâmetro da comparação com o que aconteceu na Conferência de Campina Grande, dos bispos católicos, para aferir o significado da Constituição da Conferência do Nordeste. Por várias razões, A Igreja Católica era uma instituição, como continua sendo,
enorme, complexa, com um acesso diferenciado ao Estado e às elites políticas ao longo de séculos, quer dizer, desde o início da colonização até aquele momento, a Igreja Católica jamais esteve, com exceção de alguns anos na virada da República, fora do epicentro da política nacional, né? Então havia, nesse sentido, uma memória de pensamento teológico, pastoral e político que o catolicismo tinha, que não estava ao dispor daquela geração protestante, que havia passado as primeiras 5 décadas do século XX brigando por separação entre igreja e Estado e liberdade religiosa. Quem vivia em cidades do interior desse país testemunhava regularmente das perseguições sofridas pelos crentes, os bodes, às vezes liderada pelo pároco local. Enfim, então eu acho que é uma desproporção muito grande, e é o que significa que nós temos que avaliar a contribuição prática por outros parâmetros ou por outros critérios, né? Concordo inteiramente com você que a Sudene, por exemplo, é um resultado prático daquela reunião de bispos, né? Ouvir o clamor do meu povo, né? E todo um pensamento sobre a questão da seca, a questão das desigualdades no mundo rural brasileiro, etc. A Igreja Católica tinha um pensamento social. Quer dizer, neste momento, a Igreja também se preparava para um grande processo de mudança que estava acontecendo ali. Começou em 61, se eu não me engano, o início, a instalação do Concílio Vaticano II. Em 62, estava-se exatamente já em meio a um concílio que ia mudar profundamente a face da Igreja Católica, em plano mundial, inclusive, não só no Brasil, né? Então, havia um sentido de que as coisas estavam mudando num ritmo e com uma profundidade, né, que desafiava a Igreja. E aí, nesse caso, já era a percepção desses protestantes, qualquer igreja cristã, né, a ter algo a dizer, mas mais do que isso, a estar mobilizada e pronta a fazer aquilo que Magnus disse, dar uma direção para esse processo. Porque aquela geração também tinha uma certa consciência de que o processo entregue a si mesmo não tem nenhuma garantia de que vai acabar em lugar no que se deseja, ou no que se espera. Nenhum processo histórico entregue a si mesmo vai produzir o resultado que se espera. Porque a história é feita por nós. Pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Pelas vitórias e também pelas derrotas. E aí sim, eu acho que o que aconteceu no início dos anos 60, logo em seguida da conferência, foi que aquele grupo não conseguiu dar a virada que pensava dar. Constituiu-se sim uma espécie de franja eclesiástica na qual aquele grupo sobreviveu, né? E que dos anos 70 emerge como as novas denominações do protestantismo histórico que reivindicavam aquela herança. Na igreja, no movimento presbiteriano, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Unida, que surge como Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas ali no início dos anos 70, e de uma certa maneira, já existia há muito tempo, mas de uma certa maneira, setores da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente. Então, somente para dar um exemplo, o tempo é muito curto. Então, assim, resultado prático, a gente não podia esperar um resultado prático por parte daquele grupo que a gente estava à procura de um discurso. Todos eles vinham do protestantismo conservador. Descobriram por várias razões, só as biografias aqui permitiriam a gente identificar, né, essa novidade que representava o movimento ecumênico. Aí eu ligo com o que Gustavo levantou. Os movimentos estudantis foram fundamentais para a emergência dessa geração. Tanto, e aí pensar no movimento estudantil no sentido bem amplo da palavra, não simplesmente os movimentos organizados, mas movimentos de estudantes. Houve uma efervescência entre os estudantes, dos seminaristas dos seminários teológicos.
Essas pessoas começaram a ler coisas que os seus pastores não leram, mas que os novos professores que eles começaram, alguns novos professores a quem eles começavam a ter acesso, estavam trazendo para eles. Então, havia uma descoberta, mas como todo momento de descoberta, você ainda está meio tateando o que é que eu faço com isso, né? Como é que eu ajusto a minha formação, a minha herança, a minha tradição com o que eu estou aprendendo agora. E, naturalmente, muitas daquelas pessoas não têm nenhuma experiência, nem de vida, porque eram muito jovens, nem de militância. Então, estavam entrando naqueles processos ao mesmo tempo em que iam descobrindo coisas novas sobre a possibilidade de ter uma fé que não exigia deles abdicar da racionalidade, abdicar do compromisso social, etc. Então, eu acho que é nessa direção que a gente precisa pensar a contribuição deles. E aí não é uma contribuição direta. Eu não tenho como demonstrar, se isso é preciso ser com toda honestidade, que a emergência das organizações de sociedade civil, que a gente vai identificar, por exemplo, no final dos anos 70 em diante, tem direta relação com a Conferência Nordeste. É muito mais provável que eu pudesse dizer não tem. Mas não é esse o ponto. O ponto é que as mudanças na sociedade, nisso Jesus foi genial ao usar a imagem do fermento. As mudanças na sociedade, elas acontecem na medida em que um pouco de fermento vai levedando a massa. E é próprio do fermento sumir no meio da massa. Não tem pão se o trigo não morrer. Se você quiser fazer um pão todo de carocinhos de grãos de trigo, você talvez tenha um objeto estético muito interessante, mas não é pão. Tem que tostar, tem que moer, tem que fazer farinha, tem que misturar com água, botar sal, botar fermento e assar. Aí você tem pão. Então, é traçar a trajetória dessas pessoas, dos grupos que sobreviveram e que vão emergir no mundo eclesiástico através dessas novas denominações, mas que vão emergir dentro do movimento sindical, dentro da oposição à ditadura militar que ia se armando ao longo do período dos anos 70 e dos anos 80. É preciso que se diga, várias daquelas pessoas foram para a guerrilha, abandonaram as suas igrejas porque não tinham nenhuma perspectiva de apoio nas suas igrejas para o que achavam que era o que a sua fé lhes compelia a fazer, e passaram a integrar organizações da esquerda armada. Outras daquelas pessoas saíram do Brasil, foram estudar teologia nos Estados Unidos, na Alemanha, e principalmente na França, menos, na Suíça. E a volta dessas pessoas, muitos deles, no meados dos anos 80, no fim dos anos 80, alguns ainda dos anos 70, é o ponto de conexão que a gente tem com a geração de 62. Por exemplo, uma figura que quase todo mundo no mundo evangélico já deve ter ouvido falar, por menos que goste. Eu hoje não consigo mais ler, mas foi muito, muito importante na minha trajetória. Rubem Alves. Rubem Alves, ele é esta geração. Ele era discípulo de Richard Shaw, ele fez parte de todo esse movimento do setor de responsabilidade social da igreja. Ele saiu do Brasil em 65, assim, para sobreviver física e intelectualmente, enxotado pela igreja presbiteriana, e foi fazer seu doutorado em teologia lá em Princeton, que é uma universidade que, enfim, se diria que representava, que poderia representar um pensamento teológico liberal, mas quem conhece na história dos Estados Unidos o que representava Princeton não tinha esse negócio muito liberal. Mas havia professores de teologia muito arejados lá e tal. Bom, ele fez o doutorado de teologia dele lá, que usou a expressão teologia da libertação, provavelmente pela primeira vez, mas não publicou. Quem publicou com esse título foi Gustavo Gutierrez, em 69, inicialmente. Então, aferir, dizer, os movimentos de estudantes foram um lugar, como você disse, de construção e de sustentação de muitas dessas experiências, porque era a juventude que estava respondendo a isso.
Não eram as pessoas mais idosas, embora houvesse pessoas idosas e maduras nas igrejas que estivessem participando e contribuindo, mas o foco, inclusive, de pessoas como Shaw era exatamente a juventude. Aquela ideia que a gente sempre tem, né? Vamos atingir a juventude, aproveitar a energia que eles têm, dar uma formação diferente para eles e eles vão inventar uma coisa nova. Toda geração pensa, nos últimos 100 anos, todas as gerações pensam a juventude nesses termos. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Pelo contrário, por muito tempo na história, ser jovem não servia para absolutamente nada. Ninguém ia ouvir, porque era a experiência da vivência que credenciava as pessoas. Esse movimento estudantil, porque ele era muito menos organizado do que quando a gente fala em movimento estudantil hoje, ele também se dispersou em larga medida. Eu não acho que o movimento estudantil que entra em crise depois da volta à democracia ou do fim da ditadura militar era aquele movimento estudantil. Eu fiz parte do movimento estudantil exatamente nesse período do início dos anos 80 e a gente ouvia muitas histórias que a gente chamava os velhinhos, os velhinhos dos anos 70, algumas daquelas figuras que quando falavam, e muitas dessas reuniões eram a portas fechadas e tal, fulano está visitando Campina Grande, e fulano fez parte do Val Palmares, ou fulano fez parte da ação popular, não sei o quê. Então a gente ia para ouvir o verdadeiro oráculo, era quase que assim. Você ficava em êxtase ouvindo aquela figura que sobreviveu à luta contra a ditadura e estava falando de como é que tinha sido, não sei o quê. Mas é outra geração. E esperar que esse movimento estudantil fizesse o que foi feito nos anos 60, eu acho que era muito. E de fato não funcionou. Houve uma excessiva ideologização e partidarização do movimento estudantil nas escolas e universidades do Brasil. Isso afugentou muito a nova geração de jovens pós-ditadura que não queria saber desse negócio de política, porque tinha medo. Porque a mensagem que foi passada para ela era exatamente essa: não se meta com esse negócio que isso é coisa de comunista e os militares vão chegar e vão prender, e arrebentar, e bater, etc. Muitos daqueles jovens. E então o movimento estudantil foi tomado de assalto por pequenos grupos de esquerda, que tiveram muita dificuldade, inclusive, de pensar a si mesmos na saída da ditadura militar. E mataram, em grande medida, a energia do movimento estudantil. Partidarizaram demais, excluíram demais, criaram um fosso entre estudante que estuda e estudante que faz militância. Uma coisa ridícula, mas aconteceu com várias razões e tal. Evangélicos ecumênicos, esse fato é um diálogo pós-queda do Muro de Berlim, quando a expectativa de que o evangelicalismo decolaria nos dá, na verdade, Valnice Milhomens, nos dá Manuel Ferreira, nos dá Silas Malafaia e outras figuras desse calibre, e não os continuadores de Samuel Escobar e de René Padeiro. Nós não tivemos a geração Samuel Escobar e René Padeiro assim. Claro, a gente tem figuras como Valdir Stoerdagger da Igreja Luterana, gente ligada à visão mundial, Manfredo Greller, Carlinhos Queiroz, que muita gente conhece aqui, que são pessoas mais ou menos desse período aí. Mas o diálogo desse grupo de evangélicos com os ecumênicos da velha e da nova geração foi uma coisa depois da queda do muro. Por que depois da queda do muro? Porque ambos os lados estavam politicamente derrotados, nas suas expectativas, e era melhor juntar para fazer alguma coisa junto e dizer, o orgulho de achar que tinha, enfim, a verdade, se dissipou. O evangelicalismo não tinha nenhuma inserção concreta nas lutas sociais para apresentar como uma alternativa, e os ecumênicos estavam na dependência completa
do movimento católico. Porque foram assim que eles sobreviveram institucionalmente. Foi aí onde eles encontraram o suporte. Aqueles que ficaram na igreja, a grande maioria deles, ficou gravitando nesse espaço da pastoral, das comunidades de base, dos encontros da teologia da libertação, porque era aí mesmo que eles tinham apoio e suporte, inclusive espiritual. Continuaram protestantes, mas quando eles precisavam de ter, né, o apoio e o aconselhamento, era aí que eles encontravam. Bom, nos anos 90, forneceram a possibilidade para que esses grupos, de repente, começassem a se conversar e descobrir que aquelas oposições, no texto, eu preciso mencionar, porque, enfim, o texto falava de fundamentalistas, ecumênicos e evangelicais. Foi escrito por Robson e circulou amplamente esse texto. E ele fazia essa diferença assim, nítida, clara, né, entre os três grupos, e mostrava que o argumento seguia na direção que tinha terminado os evangelicais. Né? Crítica aos fundamentalistas, crítica aos ecumênicos, e aí se os evangelicais apareceram. Os evangelicais foram um projeto, esse nome e tudo que aconteceu em torno desse nome foi um projeto que, quando se concretizou, não tinha mais quase nada a ver com o que se esperava. Né? E talvez não poderia ter sido muito diferente se a gente levar em conta o que Mário Wilson falou do que acontecia lá por dentro dos congressos ligados ao movimento de Lausanne. E, bom, eu passei mais aqui já do meu tempo, deixa eu concluir aqui essa coisa. O bispo pergunta sobre essa questão do cenário, né, das demandas pós-materiais, etc. O espaço disso não tem que estar dentro da igreja. A sensibilização para lidar com as questões, com essas novas questões ambientais, de gênero, de etnicidade ou de igualdade racial, etc., já encontraram os canais. E o que os evangélicos mobilizados, os protestantes que compreendem esse histórico há muito tempo já foi descoberto, é que eles podem ser fiéis à sua compreensão do Evangelho sem esperar que a igreja venha junto com eles. Tá? Então, o cenário que Mário Wilson pinta e que a gente pode achar quase que um cenário sem porta de saída, né? Eu entendo, eu concordo com o diagnóstico dele, mas eu diria assim, e daí? Nós não precisamos estar presos ao que está acontecendo dentro da instituição eclesiástica para responder esse chamado do outro, que nos vem hoje na forma de várias demandas de diferentes naturezas, não mais apenas as demandas por sobrevivência material, mas também continuam sendo muito relevantes e importantes em um país como esse, que ainda tem níveis de desigualdade brutais. Né? Precisamos continuar mantendo essas demandas acesas, mas os lugares onde essas demandas são articuladas, quando puder ser na igreja, ótimo. Né? Quando a igreja puder ir junto, fazer o seu projetinho, apoiar iniciativas, se juntar com outros grupos, etc., ótimo, maravilha. Quando não puder ser, sinto muito, eu vou. Eu me junto com outros, inclusive com gente que não tem nada a ver com a igreja, mas que compartilha dessa sensibilidade, desses valores, etc. Então, acho que o espaço para essas demandas novas aí já está sendo construído. E aquilo que Mário Wilson falou, eu ouvi do bispo uma vez, a missão, dizer que a missão é de Deus significa acreditar que Deus já está lá antes de nós chegarmos. Então, nós temos que ter a capacidade de enxergar a presença de Deus onde Ele já está. E Ele jamais se guiou pelos muros das construções ou pelas fronteiras das instituições. Se Deus dependesse disso, o mundo estava muito pior do que já está. Mas Deus é soberano, age quando e onde quer. Jesus falou isso no Espírito Santo. E a gente precisa levar isso a sério, porque é assim mesmo que Deus age. Em muitos casos, a igreja é o último vagão desse trem.
Em muitos casos, não são poucos não. Né? Eu acho que isso deve nos animar e não nos desanimar. Isso deve nos dar o sentido da teimosia e da esperança, né? Quando, aparentemente, no nível institucional, isso parece dizer que não tem, não vai e tal. Eu acho que o anglicanismo no Brasil, que é a menor das denominações históricas, né, é reconhecido já hoje, na sua condição de igreja minoritária, como fundamental para as iniciativas ecumênicas que sobrevivem no país. Eu não sei ainda por quanto tempo, mas sobrevivem, pela renovação no âmbito das igrejas históricas, não necessariamente das pentecostais, de elementos litúrgicos que não estavam nessas igrejas, mas que são oriundos, e aí sim eu acho que tem como estabelecer a genealogia do que foi feito pelo pessoal da teologia da libertação e do movimento ecumênico de criação musical, de renovação litúrgica dos anos 70 e 80. O anglicanismo hoje é uma das pouquíssimas, talvez a única sobrevivente, mas eu não queria ser pretencioso e nem ignorar o que acontece em outras igrejas, mas é uma das pouquíssimas espaços institucionalizados no protestantismo que recolhe e dá legitimidade a essa herança. E eu ouvi já isso de pessoas, inclusive eu ouvi isso ontem numa entrevista que eu estava fazendo no Rio de Janeiro com uma pessoa que não é nem cristã, é uma pessoa ligada ao candomblé, mas conhece o pessoal anglicano, enfim, e que disse: quando eu vou numa igreja hoje, eu procuro igreja anglicana porque é lá onde eu vou ouvir uma música que fala de questões sociais, é lá onde eu vou ver uma liturgia que tem um sentido do belo, do simbólico, não é simplesmente aquela coisa gritada, burocrática, etc., enfim, né, do copinho e do pedacinho cortadinho, quadradinho lá de pão de forma e tudo mais. Bom, eu estou jogando assim muito provocativamente, mas eu acho que nós temos sido capazes, sem nenhum triunfalismo, de preservar a memória de algumas dessas mudanças, mas nós temos ainda uma enorme dificuldade de pensarmos como igreja. Nós já somos minoritários como igreja, mas se a gente pensar na composição das igrejas, o anglicanismo ainda é fortemente, no Brasil, referenciado na tradição congregacionalista e arminiana do restante do protestantismo. E nesse sentido, somar é muito difícil. As pessoas querem viver dentro da paróquia, para a paróquia, né? Enfim, não tem muito conhecimento nem do que está acontecendo no anglicanismo em outras dioceses, no mesmo Brasil, ou em outras províncias, ou enfim. Então, nesse sentido, ainda tem muito chão e muito desafio para a gente, mas há alguns sinais que eu acho que é preciso recolher nesse entendimento de que eu me lembro de uma expressão que Noel usava, que era das minorias abraâmicas, né? Quer dizer, Abraão saiu para aquele punhadinho de gente ali, né? E foi como nômade, né? E viveu como nômade tanto tempo e virou pai de multidões. Então, não ter medo de que nós podemos dar uma contribuição qualificada no plano teológico, no plano litúrgico e no plano da articulação ecumênica para o protestantismo do Brasil, hoje, aprofundando o que a gente já faz e despertando nas nossas comunidades, né, a solidariedade que é necessária para que esse papel tenha sustentação, porque em muitas outras igrejas já não existe mais quase nenhum traço disso. Para dizer com todas as letras, basta nós olharmos para a igreja metodista. O que aconteceu nos últimos anos na igreja metodista foi o desmonte completo. Houve um embate dos setores carismáticos e conservadores, derrotaram aquela turminha que segurava ainda essa chama da igreja metodista. E então o que está acontecendo hoje? Aqueles metodistas que teriam afinidade com tudo isso que a gente falou hoje estão se espalhando por aí,
continuando a fazer suas coisas lá nos movimentos sociais ou frequentando outras igrejas, a sobreviver espiritualmente, né? Então, enfim, a história é isso, nem tudo é vitória, né? Num determinado momento, ser capaz de perceber corretamente uma coisa não é garantia de que você vai ser consequente e coerente né? Um dos problemas da geração ecumênica, que se reclamou muito da geração daquele tempo, era um bando de homens, quase nenhuma mulher, extremamente machistas, com uma visão de passar a bola, né? Todos os controles possíveis e imagináveis. Tudo bem, a gente tem que entender que numa situação de repressão e de perseguição, você não pode abrir o jogo escancarado para todo mundo. Mas quando já não tinha mais esses problemas, aquela geração continuou tendo muita dificuldade de lidar com a delegação, de reconhecer a autoridade dos mais jovens que estavam chegando, né? Enfim, isso vocês podem perguntar a Paulo Aires, que vai ter muita história para contar para vocês sobre isso. Eu acho que é por aí, né? Vamos parar, né? Eu acho que todo mundo está já cansado, mas se vocês vão embora, vocês vão parar. Obrigado. Pronto, para a gente fechar, agradecendo a presença de todos, dizer que os livros estão aqui à disposição, o valor de cada livro é R$ 25, tá bom? E aí você pode adquirir o seu e de brinde leva um autógrafo, nosso livro de Buriti, e parte amanhã, já vai ser sábado, vai para Campina Grande, depois tem compromisso com Buenos Aires e para a Inglaterra. Então, obrigado pela presença de vocês, reforçando 26, 27, 28 de julho, é uma sexta, um sábado e um domingo, nós vamos ter mais 12 encontros, eu espero, em nome do nosso petit comitê, encontrar vocês naquela ocasião, tá bom? Muito obrigado. Então, podemos vir, podemos participar e comprar o livro e tal, bater um papo aqui com o João. O caixa